para te ajudar. Eu recebo Luana Marocco, psicóloga. Obrigada, Luana, pela sua presença. Obrigada, Beta. Boa tarde a todos. E representando duas mamães aqui, ó, a Rayane. Tudo bem, Rayane? Boa tarde. Boa tarde. Ela tem uma menina de 13 anos. E também a gente recebe a Paula Maria Peixoto, que tem um menina de 11, né? Isso aí. Beta, boa tarde. Vamos lá, explica pra gente. As filhas têm rede social? Não. Não tem. Por quê, Rayane? Eu não permiti. Desde que ela teve acesso a celular, eu entendi, tive essa conversa, expliquei para ela, entendi o seguinte, eles já estão vivendo, passando por um momento assim de saída da infância para a entrada e conhecimento da vida adulta, vamos dizer assim, que é a adolescência, né? Essa preparação. Então, tem todas as questões hormonais que já acontecem com um adolescente. E a minha explicação para minha filha foi essa, que eu não entendo que ela tem preparo emocional para lidar com todas as questões da internet. Sejam elas boas, porque é uma enxurrada de informações, sejam informações boas ou ruins, e também não tem emocional para lidar com todas as questões que são colocadas como aparência, até o que você mesmo comentou sobre os conteúdos sexuais, eróticos. Então, assim, eu não vejo maturidade numa criança de 13 anos para lidar com essas informações e saber o que é ideal para ela e o que não é, o que deve ser descartado. E na sua casa, Paula, a sua tem rede social, tem Instagram? A minha, no caso, tem rede social que eu criei para a família, quando ela tinha mais ou menos 3 anos. E depois, como ela fez alguns trabalhos de modelo infantil, ainda tinha ali a publicidade. Mas nos últimos anos a gente inverteu. Eu fechei a rede era aberta. E com o crescimento dela, eu fechei exatamente nesse sentido de precaução. Porque hoje é muito difícil não ter. Parabenizo a mãe que conseguiu, porque aí a gente fala até de acesso ao WhatsApp, entre outras coisas. Mas nesse processo evolutivo de fechar o perfil, a gente trabalha lá em casa conscientização. Outro dia desse eu tive que conversar com ela sobre pedofilia, sobre o que acontece nas redes e expor de uma forma muito mais abrangente, que ela ainda não havia tido acesso. E eu lembro que ela até chorava muito, falava: mãe, obrigada por me proteger, eu não sabia que o mundo era assim. Então, ela tem o perfil que fica logado no meu celular. Toda e qualquer comunicação, curtida, acesso ao algoritmo é controlada dentro do controle parental que o próprio aplicativo te dá. E aí eu sou informada em full time dessas questões. Fora da gente ficar também monitorando o que acessou, a mensagem da amiguinha, né? E todo esse passo a passo que demanda tempo, mais que é necessário. Você apertou ainda mais, né? Sim, para tentar controlar, né, Beta? Porque a gente não tem um controle. Então, qual a única forma que eu posso liberar, mas ao mesmo tempo também trazer isso? Porque lá em casa a nossa versão não adianta proibir demais, porque vai escapar pelos dedos. Não acessa na minha casa, mas pego da coleguinha na escola, a menina que ficava com o tablet quando era mais nova dentro do recreio. Então, ali a gente tenta esse meio termo de solta, mas também tenta trazer no controle. Eu quero saber qual é a sua opinião, você aí de casa que está acompanhando o Fala Espírito Santo. Primeiramente, obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Manda pra gente o seu comentário aqui nesse QR Code, tá vendo? É tão fácil, você aponta o seu celular e aí você já se comunica diretamente com a gente aqui sobre esse assunto. Conta aí, você é a favor, você é contra essa decisão de colocar o Instagram acima de 16 anos? Luana, para a gente entender isso, qual é o impacto desse conteúdo para crianças abaixo de 16 anos? Pensa em cenas de violência, cenas de sexo, cenas de morte. De que maneira isso impacta essa criança, esse adolescente? Pode acelerar o processo de maturação dela mesmo, né? Lidar com conteúdos dos quais ela não está preparada ainda. Mas isso a gente está falando do Instagram em si, não necessariamente, às vezes, filmes, né? Que os pais também não monitoram o uso da TV em casa. E a criança, o pré-adolescente, ele sempre vai ter curiosidade, né? De desbravar coisas que ainda não estão no acesso dele. O celular é um pouco mais complicado porque ele se isola mais. Então, é mais difícil de você obter controle dessas informações. Mas os impactos emocionais podem ser graves mesmo, né? Porque ele pode se enfiar em conteúdos onde não tem mais volta, como a gente já falou aqui várias vezes, de jogos, onde tem adultos por detrás, passando por crianças, por adolescentes, né? Então, é muito importante ficar atento, assim, porque seu filho pode realmente
enfim, não ter como retornar, né? Precisar de comandos muito mais eficazes depois. Ó, tem um comentário aqui, boa tarde, Beta. Tem muitos adolescentes que fazem, né, colocar a data da idade, né, data de nascimento alterada, mudam para ficar mais velho. Aí o Instagram, o Facebook aceitam. Eu acho que teria que colocar um documento para realmente valer isso aí. Essa é a opinião de uma telespectadora. Outra pessoa diz, o Instagram não tem como saber se a conta está sendo criada é maior de 16 anos. Eles mentem na idade. Meu sobrinho fez isso no Facebook. Mas vamos pensar um pouco antes disso, antes deles fazerem, né? É justamente, tem pai, tem mãe que acaba estimulando, tem pai, tem mãe que acaba liberando, e aí tem que ter essa conversa antes. Mas, Luana, muitos já têm. E aí? Dá para voltar atrás? Esses dias a Angélica até falou sobre isso, que ela queria voltar atrás, aí já é mais sobre ela ter ofertado o celular à filha, né? Dela ter acesso a tudo isso, muito nova. E sobre esse acesso ao Instagram, dá para voltar atrás? Dá para voltar atrás. Cada pai conhece o filho que tem, né? A gente ouviu 2 discursos aqui totalmente diferentes. E assim, se você confia no seu filho, sabe como a cabecinha dele pensa, sabe como ele é impactado pelas coisas que ele vê, você vai ter esse diálogo aberto. Eu vejo que muitos pais têm medo de negar as coisas para os filhos, têm medo de confrontar os filhos. Você é pai e mãe dele, né? Você tem que ter medo do seu filho ser corrompido e sair da sua proteção. Agora, de frustrá-lo, jamais, né? Nós estamos aqui para exercer esse papel. A frustração faz parte de amar. Então, você vai explicar, você vai despertar nele o senso crítico, você vai explicar para ele que as regras mudaram, que, na verdade, é isso, né? Muitos já tinham falando o documento errado. Isso é mais para respaldar a rede do que para respaldar as nossas crianças, na verdade. Eu acho que o principal da gente extrair dessa notícia é para o pai e para a mãe, para saber, olha, de fato, a gente não deve permitir isso em casa, ou deve, cada um vai avaliar. Né? É um sinal de alerta maior, né, do que já existia antes. A gente está ali, a gente sabe que o algoritmo vai te levar para o que você interage. E tem como a gente fazer esse rastreamento com os nossos filhos. Então, você sabe a criança que você está educando. Você acha mesmo que ele tem maturidade para lidar? Então, você vai conversar, olha, as regras mudaram, você entende? Tem algum conteúdo que você já viu que te impactou? Você foi dormir pensando, você ficou com medo? Então, tem esse diálogo aberto com o seu filho e escuta o que ele tem para te dizer. Paula, foi fácil ou foi difícil apertar um pouquinho mais esse controle aí? À medida que ela vai crescendo, fica um pouco mais complicado, porque ela vai vendo reels, ela vai vendo memes. Então, eu conto também com a minha rede de apoio. Tem os irmãos, tem os tios, que minha irmã mesmo me manda, olha, Helena curtiu isso, olha, Helena passou aqui. A família ajuda. A família ajuda. Só que é realmente o que a Luana estava falando e trazendo, Helena não fica com o celular o tempo todo. Então, ela tem períodos que ela pode acessar. E ainda assim é muito difícil a gente ter esse controle total. Como ela disse, não só nas redes sociais, umas que passam vídeos vazavam coisas que eram terríveis. E hoje minha maior questão é se eu tenho o controle de WhatsApp. Porque aí a gente tem ali status também, que faz parte da mesma empresa, né? Inclusive. Mas, assim, vai ficando um pouco mais difícil, mas eu acho que essa questão da consciência. E Rayane, para você, se deixar, você segura até quantos anos? Até qual idade? Eu acho que não é uma questão de idade lá na minha casa, é uma questão de perceber essa maturidade, de estar pronta ou não para enfrentar tudo que vem, né? Os pós e os contras da rede social. Eu, particularmente, tenho Instagram, deixo livre para ela o meu Instagram quando ela quer pesquisar alguma coisa, quer acessar alguma casa de hambúrguer, alguma coisa, ela fica com ele, ela tem essa liberdade. Mas eu mesma, para mim é indiferente, a minha vida ela não funciona com rede social. E isso é bom que acaba também sendo exemplo para ela. Né? Então assim, eu tento trazer para ela que o tempo que ela vai perder ali naquela rede social, dependente do seu Instagram, Facebook, seja qual for, ela pode perder de conhecimento, estudando, lendo. Então assim, é uma diretriz um pouco, talvez, entendido como muito apertado, vamos dizer assim. Mas, por enquanto, está dando certo. Enquanto eu puder poupá-la, eu vou continuar. Eu estou no mesmo caminho. Obrigada, viu, pela sua presença. Parabéns para você também, por trazer, né, essa realidade de uma mãe que já tinha liberado, mas que resolveu dar um passo atrás para trazer a filha ainda mais para perto. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Um beijo, viu? Beijo.